a máquina e o homem, eles estão nesse dilema desde o início do processo. No início do processo foi quando o homem criou a inteligência artificial, que começa assim, né? Pelo menos na explicação do Morpheus, que o homem criou, e aí houve um momento que existiu conflito entre o homem e a máquina. Então o conflito já é antigo entre homem e máquina. E aí tem outras coisas que eu acho interessante também mencionar aqui, que é o seguinte: o homem duelou com a máquina. Existe também, além da trilogia Matrix, existe o Animatrix. Eu não sei se você sabe disso. Of 9 animated stories from 7 visionary directors. Hang on! The Animatrix. É uma série paralela de desenhos que complementam várias falas e vários entendimentos da história como um todo. Então tem vários entendimentos da história que rolam nesses desenhos, Animatrix, que fez sucesso, inclusive. É engraçado porque eu nunca quis muito assistir eles. Eu assisti acho que metade de um episódio do Animatrix e não quis continuar. Parece que aquele negócio eu não tinha que assistir. E eu sei que existe o videogame. E no videogame tem também várias falas que foram filmadas junto lá no momento de filmagem, e que revelam outros pequenos trechos desse quebra-cabeça que é a história do Matrix. Então, eu descobri ontem, assistindo um cara explicando algumas passagens do videogame, explicando que houve um momento que existiu uma defesa dos humanos. Havia humanos que acreditavam na máquina, eles não queriam, eles defendiam a máquina. Então, o cara conjectura lá na ideia dele que, inclusive, a máquina foi muito gentil em inserir os humanos no sistema deles para se alimentar como energia. Porque simplesmente eles podiam matar, aniquilar o humano e pegar a energia, por exemplo, das vacas. Imagina, por que vai criar uma simulação tão complexa, querendo abarcar a psique humana e tendo todo esse perrengue todo? Por que não colocava vaquinhas, ou sei lá, outros animais, que também gerariam energia elétrica para as máquinas, e aí virtualmente a única coisa que elas tinham que simular na máquina era pasto? Ou por que não colocava lá o homem em coma? Ele fica em coma durante 50, 60, 70, 80 anos, morre, e aí? Por que esse trabalho todo de manter uma Matrix, manter um sistema complexo desse tamanho para lidar com o homem, se ele precisava só de energia? A máquina poderia viver ela por ela mesma muito bem, obrigada. Já pensou a respeito desse assunto? Tem uma hora que o engenheiro conversando com o Neo, ele fala, né, que as máquinas estavam prontas para dar esse passo além, né, de aniquilar a humanidade e conseguir se manter vivos, né, por mais que fosse custar algumas perdas para eles, eles conseguiriam ir além. Essa ideia, ela tá no filme quando o arquiteto fala para o Neo, olha, o Neo fala, não, mas se acabar a humanidade, acabam as máquinas. Ele fala, peraí, querido, não é bem assim. Deixa eu contar um pouco do conselheiro lá, porque tem um momento lá quando o Neo vai para Zion, que eles vão reabastecer lá o Nabucodonosor. O Neo não está conseguindo dormir, ele encontra lá com o conselheiro, um dos conselheiros. E ele fala, a gente pode ir no nível da engenharia. Isso é no Reloaded, essa cena, não sei se você lembra dela. Eu lembro. Aí eles batem um papo e o cara fala assim, olha, as máquinas, elas são interessantes, às vezes a gente não entende como elas funcionam, mas a gente só entende a finalidade última dela, o que ela provém para a gente. A gente não entende os mecanismos internos e tudo mais. Ali eu vi que o Neo ele começa a dar umas respostas meio assim, então mas a gente não precisa da máquina. E o conselheiro, você pode ver que ele fica num lugar assim que ele é mais ou menos, peraí, a gente está criando um lugar de interação, nós e a máquina, nós estamos num processo meio de simbiose, onde a gente cria dependência delas. Zion mesmo fica no centro da Terra, que precisa de ar, precisa destilar água, precisa de tudo. Se desligar toda a máquina, você não sobrevive ali. Então eu parei para pensar nesses dias, quando eu assisti agora o Revolutions, que é o seguinte, tudo bem, eles querem se libertar, eles querem pegar todas as pessoas que estão no sistema do Matrix e simplesmente tirar eles de lá e vamos salvar a humanidade, né? Tirar todo mundo desse lugar de prisão, desse lugar de alienação.
né, ficar nesse lugar de bateria. Mas pensa bem, depois que a Terra foi destruída, se for analisar de algum ponto, é até uma generosidade o que a máquina fez. Porque onde que esses humanos iam conseguir viver? Naquele lugar escuro? Imagina todo mundo liberado, para onde ia todo mundo? Ia ficar morando no escombro ali? Ia comer o quê? Ia ter ar para todo mundo? Ia ter água para todo mundo? Então, esse negócio de liberar é muito circunstancial. Liberou e vai para onde? Vai ficar todo mundo liberado? O que adiantou? Então, certas liberações, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Mesmo na nossa sociedade, as pessoas querem tanto liberação. Liberou, e aí? Você vai para onde? A gente já até conversou sobre isso, acho que um pouco em outros tempos, aí, outros filmes, sobre a liberação nossa dos escravos. Tá, liberou de um dia para o outro, e daí? Vai para onde? E aí, no contexto do Matrix, vai para onde, comer o quê, respirar o quê, com que vida? Será que não é melhor ficar lá realmente dentro do sistema? O que você acha? Eu lembro dessa passagem, né, que ele pergunta para o Neo o que era ter poder sobre a máquina. E ele fala, nosso poder é que a gente pode destruir ela, porque ela não tem como reagir. Né? Ele responde como um guerreiro. Sei. E o conselheiro responde como um líder. Ele fala, tá, a gente destrói, mas o que vai acontecer com a gente? O poder bélico não é decisivo, não é sinônimo de poder. Né? Mas é muito interessante que você colocou, né? Porque daí a gente volta àquele personagem do primeiro filme, né? Do Cypher. Né? Ele fala, já que esse é o mundo real tão precário, por que não então ficar na máquina? Será que eles não são sortudos de não serem libertados? Já que eles vão passar uma vida muito mais confortável, sem saber sobre a realidade de fato? E realmente, né, a humanidade, como você disse, ela se reinventa se harmonizando com a máquina, no final das contas.